Boa noite, este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. Nesse vídeo eu vou comentar o livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Sim, infelizmente eu tive que ler esse livro. Para conhecer o Chico Xavier é importante ler algumas obras dele. É muito triste que eu seja obrigado a ler essas porcarias enquanto os espíritas não leem. Porque quando vocês ouvem que o Chico Xavier escreveu 400 livros, em primeiro lugar, ninguém leu tanta porcaria. Em segundo lugar, muitos espíritas não leram nenhum. Em terceiro lugar, a gente consegue perceber um padrão na forma de escrever de Chico Xavier, lendo muitos poucos livros dele. Eu mesmo li 5, 6 livros, mais trechos de outros 10, talvez. Mas a gente percebe que ele sempre, seja o espírito que ele diz que esteja nele, é sempre a mesma porcaria. Bocado de adjetivo na mesma frase. Já críticos renomados já falaram dos livros dele, muitos criticaram de uma forma bem contundente. Existe um site também, que eu vou colocar o link, que eu acho que é Ceticismo Aberto, eu não tenho certeza, mas ele fala das várias coincidências que existem nos livros de Chico Xavier, em termos de estar em outro livro, ou seja, ele nem criativo era, ele pegava trechos de outros livros e copiava porque ele achava bonito, alguma coisa do tipo, claro, fazendo as adaptações dele. Ou seja, colocando um bocado de adjetivo babaca. Eu vou comentar aqui, começar comentando uma frase que está no capítulo 18, logo no começo, em que ele fala assim: terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. A gente percebe o excesso de adjetivos: caldo, reconfortante, frutas, perfumadas, mas pareciam concentrados de líquidos, deliciosos. É a mesma coisa em todos os livros e vocês sabem disso, espíritos, vocês sabem disso. Aí eu vou comentar outras passagens, por exemplo, capítulo 29, está tendo ali uma comunicação entre a Laura e eu acho que a Narcisa. Mas o trecho é mais ou menos esse: enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que... A Narcisa não. Eu acho que é o André Luiz. Eu não tenho certeza, eu acho que é o André Luiz. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado, ele, o espírito que eu acho que é o André Luiz, foi informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Olha só, ele foi lá no aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esqueceram-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório, olha só, rápido relatório da nova situação. Através do fio, a genitora de Lisas parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. De novo, através do fio. Olha só, para o Chico Xavier, na cabeça atrasada do Chico Xavier, quando ele escreveu esse livro, ele não suspeitava ainda que iam inventar o telefone celular, ou pelo menos o telefone celular ainda não tinha chegado no céu. As comunicações eram feitas por fio, porque naquela época só existia telefone com fio. Agora deixa eu dar uma explicação. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui e falar a explicação dos espíritos. Eu vou falar uma explicação que vocês podem usar. É o seguinte: Chico Xavier ainda não tinha imaginado um telefone sem fio, por quê? Na época em que ele escreveu esse livro, o primeiro telefone celular ainda não tinha sido fabricado. Ou seja, ele ainda não tinha sido vendido, e como ainda não tinha sido vendido, não tinha pertencido a alguém que o quebrou. Ou seja, o telefone celular, o primeiro telefone celular que foi para o céu, ainda não tinha morrido. É isso. O primeiro telefone celular ainda não tinha sido quebrado, sua alma ainda não tinha passado ali alguns anos no limbo. Vamos ser sinceros aqui, se foi um celular da TIM, ele
ainda está no limbo. O primeiro celular da TIM ainda está no limbo, porque eu ouço muita reclamação dessa prestadora. E eu acho que se foi... Vamos usar um bom exemplo, a Nextel. A Nextel tem um bom serviço e um telefone Nextel, o primeiro telefone Nextel morreu. A alma desse telefone ficou ali 1, 2, 3 anos no limbo, aí foi para o nosso lar. A partir de então, que os espíritos começaram a usar telefone celular. Não antes disso. Para o espírito, para o nosso lar, para ter telefone celular no nosso lar, o telefone celular precisa morrer e a alma dele precisa ir para o céu. Essa é a explicação sensata para um espírita, né? Porque para quem não é espírita é porcaria. Isso daqui é porcaria. Quero deixar bem clara a minha posição. Essas posições de Chico Xavier são retardadas. Não tem cabimento. Aí, se a gente for avançar 2 páginas, ele vai falar assim: agora, disse ele, finda a operação magnética. Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Tem 2 problemas aqui. O excesso de magnetismo no mundo dos espíritos. Se tivesse magnetismo, nós conseguiríamos encontrar, medir e poderíamos dizer com certeza que existe o nosso lar, só que nunca foi descoberta nenhuma fonte de magnetismo sobrenatural, que a gente não sabe de onde vem. Então, é a primeira falha desse excesso de magnetismos no nosso lar. A gente pode até usar, ele usa muito a palavra magnético. Se tiver magnetismo, elétrico. A eletricidade gera campos magnéticos e a gente conseguiria ainda assim identificar. Então, se o nosso lar existisse em qualquer forma de visibilidade, ou seja, se fosse invisível, nós conseguiríamos saber onde está por conta da medição do magnetismo emitido por nosso lar. Mas como não existe, ninguém nunca encontrou, ninguém nunca mediu, ninguém nunca viu nenhuma interferência de uma cidade flutuante em torno do globo terrestre. E então são coisas que eu acredito que o Chico Xavier é ignorante em ciências. Eu digo ignorante não é querendo ofender ele, nesse caso não, é que ele não conhecia ciências e ele via essas palavras nos jornais, nos livros, nas revistas e achava inteligente. Então ele achava que usando essas palavras as pessoas iam olhar ele de uma forma diferente, como se fosse uma pessoa inteligente. Mas como ele não entendia nada do assunto, usou de qualquer forma e para as pessoas que estudam, para as pessoas sérias, que levam a ciência a sério, sabe que isso aqui é porcaria. Ok? E a última coisa que eu quero comentar do livro de Chico Xavier está no capítulo, eu acho que é a volta de Laura, vamos ver, a volta de Laura, capítulo 47. Vou ler 2 parágrafos e vocês vão me dizer qual o problema. E não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Primeira informação, Laura tem extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir um novo organismo da nossa irmã. Ou seja, segundo a informação, por vocês terem créditos espirituais, vocês podem pedir um corpo melhorzinho. É isso que está aqui. Continuando. Ah, é verdade, disse ela, a Laura. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue, ou seja, o que está escrito nesse capítulo é que se vocês foram um bom espírito, bons espíritos, vocês vão ter pontos no céu e vocês vão poder pedir um corpo saudável. Vocês não vão vir surdos, mudos, cegos, aleijados, tetraplégicos e por aí vai. Vocês não vão nascer com um cérebro defeituoso, não vão ter câncer. Agora, se vocês foram espíritos inferiores, vocês vão estar nessa posição. Ou seja, é uma posição, quando o Chico Xavier linka a questão dos pontos espirituais
com a questão dos ascendentes biológicos, ele está sendo extremamente kardecista da mesma forma que eu descrevi nos outros vídeos. Ou seja, vocês espíritas, vocês realmente acreditam que se tem aí alguma pessoa que anda de cadeira de rodas é porque ela foi preguiçosa como espírito, é isso? Vocês realmente acreditam nessa porcaria, é isso? Parece que sim. Assim, eu tenho consciência que muitas das pessoas não tenham lido essa porcaria. Elas viram o filme, mas o filme, a gente sabe que omitiu todas essas porcarias. É esse o vídeo que eu queria fazer. Comentar de uma forma mais precisa a porcaria do nosso lar. Eu não recomendo para ninguém, a menos que queira estudar o Chico Xavier, saber o que tipo de besteira ele falava, tentar procurar argumentações, ou então verificar como ele tinha uma certa, como é que eu posso dizer, consciência da falta de noção dele. Ele sabia, por exemplo, quando usava a palavra magnetismo, ele sabia que eu não conhecia o magnetismo, senão ele não teria usado. Mas ele sabia que, usando essa palavra, as pessoas iam olhar para ele diferente, iam achar ele inteligente. Para o azar dele, existem pessoas que realmente conhecem ciências, realmente conhecem eletricidade, magnetismo, estudam isso, e que quando leem esse tipo de porcaria, sabem que a pessoa que escreveu não entende nada sobre o assunto. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.